E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui o nosso módulo de CAM, continuando aqui na marcação de pontos. E hoje nós temos um exercício, pessoal, vejam só, com dois pontos zeros, dois pontos de referência, o G54 e o G55. Depois nós vamos ver que esse comando G54 ele é utilizado para que nós possamos definir qual vai ser o nosso eixo de referência, nosso eixo zero na programação. Tudo bem? Então aqui nós temos nossas medidas e nós vamos colocar isso aqui, pessoal, só em absoluto, tudo bem? Porque senão vai ficar muito extenso. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar os pontos em relação ao G54 e depois em relação ao G55. Tudo bem? Então vamos começar, pessoal. O G54 está aqui embaixo, ó, G54. Vamos analisar então os nossos pontos. Aqui, ó, ele já mostrou pra gente que o ponto 1 e o ponto 10 são o mesmo ponto, né? Então aqui, ó, o ponto 1, ele vale 0 e 0, porque ele é o da referência, e o ponto 10 também, né, ó, 0 e 0. A gente já pode preencher logo de cara. Perfeito? Então agora vamos tentar pensar aqui, ó, o ponto 2. Olha aqui onde está o ponto 2, pessoal, ó. Quanto que ele andou em x? Em x, pessoal, vejam só, ele andou para a direita, né, ó. Então quer dizer aqui que ele andou quanto para a direita em x? 120. Perfeito? Então, 120. E quanto que ele andou em y, pessoal? Nada, né? Porque y só anda se for para cima ou para baixo. Como ele continua alinhadinho aqui, ó, ele só andou para o lado, ele vale 0. E o ponto 3, pessoal, está aqui agora, ó. Quanto ele vale em x? Bem, em x, pessoal, ele está no mesmo ângulo aqui, né? Ó, ele está na mesma linha do 120, ó. Ele não andou para o lado do ponto 2 para o ponto 3. Ele só andou para cima. Sempre que uma linha anda só para cima ou só para baixo, pessoal, só altera o y, o x não move. Sempre que ela anda para a direita ou para a esquerda, sem andar para cima e para baixo, só o x mexe, né? Ele não move o y. Então aqui no ponto 3, pessoal, qual é esse ponto aqui em relação ao nosso ponto 0? Ele vale 120 em x e 40 em y. Então 120 e 40. Perfeito? O nosso ponto 4 está aqui, pessoal, ó. Quanto que ele vale em x? Olha, até aqui, ó, ele valia 120. E aí ele teve um recuo, ó, um recuo de 30. Então, quanto ele vale, pessoal? 120 menos 30. Isso dá 90 em x. E em y, pessoal, quanto ele vale? Ó, daqui até aqui em cima, ele vale 80. Só que aí ele desceu 10, ó, para chegar nesse ponto, então ele vale 70. Show? Muito importante a gente conseguir interpretar os desenhos, tá, pessoal? Interpretar as cotas, muito importante. Ponto 5 agora, pessoal, ó, que é o nosso G55, né? O ponto 5, ó. Quanto que ele vale em x? X, pessoal, tá aqui, né? Ó, ele vale, ó, do ponto 0 ele vale 40 mais 30, então ele vale 70. E quanto ele vale em y? É a mesma altura do ponto 4, né? Ó, é o 70. Perfeito? Que aqui é o 80 menos o 10. Ponto 6 agora, pessoal, esse daqui, ó. Quanto que ele vale em x? 40 mais 30, né? Ó, que é o que ele deslocou para o lado. Então, ele continua no 70. Quanto que esse ponto 6 vale em y, que é a altura? Está aqui, né, ó, na cota. Ele vale 80. Então, 80. Ponto 7 agora, pessoal. Quanto que ele vale em x? X é o que anda para a direita ou para a esquerda, né? Ó. Do ponto 0 aqui, ó, ele andou quanto? 40, né? Está aqui na cota. Então, ele andou 40. Quanto que ele vale em y? Ora, é a mesma altura ainda, né? Ó, 80. 80. Interessante a gente ver que o ponto x, a gente coloca o quanto que ele andou para o lado, qual é o comprimento da peça em relação ao zero. E o ponto y, a gente considera a altura, qual é a altura em relação ao seu ponto zero. Ponto 8 agora, pessoal, esse daqui, ó. Quanto que ele vale em x? Ele vale os mesmos 40, né? Ó, que é o quanto ele andou daqui até aqui para o lado. Então, ele vale 40. Quanto ele andou em y? Essa altura aqui, ó, 40 também, ó, é a altura dele, 40. E o ponto 9 para finalizar, quanto ele vale em x, pessoal? Ó, ele está na mesma linha do zero, né? Ó, ele não andou nem para a direita nem para a esquerda. Então o x não move, o x vale 0. E quanto vale a nossa altura? Está aqui, né? O y, ele vale 20. Perfeito, pessoal? Fizemos isso, aqui, ó. Aqui na verdade é 0, né? Aqui não, coloquei errado. Ó. Vamos de novo, ponto 10. Ponto 10 aqui, ó, 0. Isso. Agora o que a gente vai fazer? Agora, pessoal, o nosso zero está aqui em cima, ó, é o ponto G55. Então, o que a gente vai analisar? Se aqui é o nosso zero, ó,
A gente vai ver qual que é a distância do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, agora em relação ao G55, perfeito? Então, primeiro ponto, pessoal, quanto que vale esse ponto 1 aqui embaixo, ó, que é esse daqui, em relação a esse G55? Olha aqui, pessoal, ó. Se aqui é o zero, ele desceu quanto aqui? Ó, lá de cima até aqui embaixo dá menos 80, não é isso? Lembram-se disso? Se ele está do zero para baixo, ele é negativo. Então, ó, tudo isso daqui seria menos 80. Mas ele começa com esse menos 10, né? Ó. Então, dessa altura aqui, pessoal, até aqui, ó, eu tenho menos 70. Então, menos 70 em x. E quanto eu tenho em y agora, pessoal? Não, pessoal, desculpa, eu confundi, né? X, ele é o nosso comprimento, né? Ó. Se esse daqui é o meu zero, quanto que ele vale em x? Ó? X é para o lado, né, pessoal? Ó. Se ele está daqui e ele vai andar do zero para a esquerda, ele vai ser negativo, correto? Então aqui, ó, ele vale menos 30, menos 40 dá menos 70. É o mesmo valor, né? Mas eu fiz a análise errada. Perfeito, pessoal? Então aqui, ó, esse ponto zero em relação ao G55, ele está menos 30, menos 40, ou seja, menos 70, porque ele está à esquerda, ele está 70 para a esquerda. Então, menos 70. Em Y, pessoal, coincidentemente é o mesmo valor, né? Ó, que é essa altura aqui, ó, que ele dá quanto? Dá o menos 70 também, ó. Aqui de cima até embaixo dá 80, menos esse 10, aqui eu tenho 70. Como ele é do zero para baixo, ele é menos 70. Perfeito? Agora vamos para o ponto 2. O ponto 2 é esse daqui, pessoal. Ó. Quanto que vale esse ponto em relação ao nosso G55? Pessoal, em x, ele vai valer quanto? Ó, vamos pensar aqui. Aqui, pessoal, a gente pode fazer uma análise desse jeito. Ó. Tudo isso daqui vale 120, correto? Ó? Tudo isso aqui vale 120. Até esse ponto zero eu tenho 70. Ou seja, 120 menos 70 quer dizer que nesse pedaço aqui eu tenho... Tenho quanto, pessoal? Tenho 50, né? Ó. Por quê? 50 mais 70 dá todo 120. Então, desse ponto aqui para a direita eu tenho 50. 50 é o quê? Positivo, né? Ó, porque ele está do zero para a direita. Conseguiram entender? Então, aqui, ó, 50. E quanto ele vale em y, pessoal? Olha, daqui até embaixo eu tenho aqueles mesmos menos 70, né? Ó, que é essa altura aqui de 80 menos 10. Então, menos 70. Perceberam? Tudo que tiver do zero para baixo, o y é negativo. Tudo que tiver do zero para a esquerda, o x é negativo. Tudo que tiver do zero para cima, o y é positivo. Tudo que tiver do zero para a direita, o x é positivo. Perfeito? Ponto 3 agora, que é esse ponto aqui, ó. Quanto que ele vale, pessoal? Vamos ver. Tudo isso daqui tem 80, certo? Menos esse 10 aqui, ó, quer dizer que dessa altura aqui, ó, até aqui embaixo, eu tenho menos 70, correto? Como a gente tinha colocado aqui. E aí, essa altura aqui, ó, ela voltou 40. Se daqui até aqui eu tenho menos 70 e aqui eu tenho 40, quanto que sobrou aqui? Sobrou menos 30, né? Ó, porque menos 30, menos 40, eu tenho os menos 70. Então, aqui eu tenho menos 30 em y, né? Porque é a altura. Então, aqui eu tenho menos 30. E quanto eu tenho em x, pessoal? É o mesmo ponto, né? O ponto 2 e o ponto 3 em x, eles estão alinhados. Então, desse ponto 0 até aqui, eu tenho os próprios 50. Legal? Ponto 4 agora, que é esse pontinho aqui, pessoal. Quanto ele vale em x? Em x, ó, ele vale essa distânciazinha pequena aqui. Lembra que a gente tinha feito que daqui até aqui valia 50? Por quê? Relembrando, hein, pessoal? Se tudo isso daqui tem 120 e esse pedaço aqui tem 70, logo esse pedaço aqui, ó, tem 50, porque 50 mais 70 dá todo 120. Se tudo isso tem 50 e esse pedaço aqui tem 30, sobrou quanto aqui? Sobrou 20, né? Ó. Então, essa distância aqui vale 20. E quanto que ele vale em y? Pessoal, ele está alinhado, né? Ó. Ele está exatamente no mesmo nível aqui do zero, né? O y só sobe se for para cima ou para baixo. Então, aqui o meu y vale 0. Perfeito? Agora vamos para o ponto 5, ó, pessoal. O ponto 5 é exatamente o nosso ponto G55. Então, quanto que ele vale aqui, pessoal?
Como ele está bem em cima, ele vale 0 e 0. Ponto 6 agora, pessoal, que é esse daqui. Quanto que ele vale em x? Pessoal, ele está bem alinhadinho aqui, né? Ó. O x ele só move para a direita ou para a esquerda. Então aqui o x vale 0. E quanto que vale o nosso y? Pessoal, está aqui, né? Ó. Ele vale 10, ó, porque ele está 10 acima do nosso ponto 0. Quanto que vale agora o ponto 7, pessoal? Ó, vamos prestar atenção. Se aqui é o 0 e eu estou andando para a esquerda 30, eu estou andando menos 30. Ó. Esse ponto 7 está menos 30 para x. E quanto que ele vale em y? Pessoal, é o mesmo, né? Ó. O ponto 7 e o ponto 6 estão na mesma altura aqui, né? Ó, que é o 10. Então ele vale 10. Ponto 8 agora, pessoal, ó. Quanto que vale essa altura aqui, ó? É isso que eu quero descobrir para achar o y. Para achar o x, ó, o ponto 7 e o ponto 8 eles estão alinhados, né? Ó. Então ele vale aqui menos 30 em x. E quanto que ele vale, pessoal, aqui? Quanto que esse ponto vai valer em y? Vamos pensar. Ó, eu sei que tudo isso aqui tem 80, certo? Menos esse 10 quer dizer que toda essa altura aqui, ó, tem 70, certo? 70 negativo. Pessoal, se tudo isso aqui tem 70, ó, essa altura aqui tem 70, e aqui embaixo eu tenho 40, quanto que sobrou aqui? 30, né? Ó, porque 40 mais 30 dá os 70. Então essa altura aqui, ó, ela vale 30. Como ela tá do ponto 0 para baixo, ela vale menos 30. Perfeito? Ponto 9 agora, pessoal. Quanto que o ponto 9 vale em x? Se aqui é o meu ponto 0, ó, ele voltou menos 30, menos 40. Como é para a esquerda, ó, ele vale menos 70. E quanto que ele vale em y, pessoal? Ó, é aquela história, né? Se tudo isso daqui, ó, desse ponto até aqui embaixo, vale menos 70, e aqui eu tenho um recuo de 20, logo essa parte aqui vale quanto? 50, né? Porque 50 mais 20 dá os 70 daqui de baixo. Ó. Então aqui eu terei menos 50. Menos 50. Ponto 10 agora, que é o mesmo do ponto 1, né, pessoal? Ó. Então aqui eu posso até repetir esse ponto aqui, ó, que é o menos 70, menos 70. Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Esse aqui é um exercício que tem que quebrar um pouquinho mais a cabeça, mas é muito bom para a gente praticar esses valores e tomar a proporção de referência. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.